bem, mestre e aprendiz. Neste vídeo de hoje eu quero falar uma denúncia a vocês. Bem, eu aqui na minha terra, na minha cidade, no meu país, fui vítima de um poder político, um poder rico e um poder sexista. Uma força política me invadiu, cometeu um minocídio contra mim. Uma força rica usou suas posses, sua posição social, sua autoridade rica para me menosprezar, e um tom sexista lutou contra mim para me inferiorizar, tirando meus relacionamentos. Um tom sexista do lugar me menosprezou, me humilhou, me rebaixou, me mostrou que eu era feito de nada. E o poder do lugar fez isso, eu sendo tipo de Davi, eu sendo tipo de Sansão do lugar. O termo Davi e Sansão é que eu era o líder deles, eu era um líder político, que minha desenvoltura é como um Davi. Eu penso que alguma coisa tem algum espírito, penso que tem algum Deus, faço algum livro, e quando faço algum livro, eu penso que tem algum Deus, alguma força, e valorizo escrever um livro. Esse livro é para futuras gerações, é um cânone para ser lembrado como uma Bíblia. Por isso era um Davi. Um Sansão porque tinha um poder, algum poder. E ele só mostraria uma antipatia do machismo dele de forma verdadeira a me acalmar, dizer uma estrangeira, somente se eu mostrasse força. Como se eu fosse, e diziam realmente que eu era baixo, como se eu fosse rebaixado como baixo, antipáticos a não quererem lutar contra mim no intuito que eu era. Quando eu tinha poder e era baixo, só precisava lançar poder, só precisava lutar de poder. Lutar poder como se fosse um Churato, um Riei, e não quiseram lutar como se eu fosse tão rebaixado, me rebaixando para uma força e meia ou outra. Mas com meu poder, eu ainda poderia lutar de poder, ainda poderia fazer uma coisa de poder. Ainda tinha uma força. E minha força não era entendida, porque tinha que ser uma força maior para vir a antipatia deles como um povo. Para eles agirem de forma correta, há uma coisa que claramente eles agiram contra mim. Agiram num tom sexista de poder político, de poder rico e de um poder. E quando esse poder foi poder, eu tive que ser disciplinado. Aí todos passaram a ser disciplinados, dizendo realmente que não entendiam, pensando que a outra geração, como não estivesse no mesmo lugar. E rebaixavam minha altura como sendo uma sanção, dizendo somente por ser baixo, como se entendesse que eu poderia lutar de poder, menosprezando, não lutando contra mim, sendo antipáticos, me invadindo para não lutar no meu nível. E eu não usar poder contra eles, os desintegrar, usar poder, e eles serem rendidos, antipáticos, não querer lutar a luta verdadeira, uma luta que sanções não lutaram, se não antipáticos numa invasão, para não entenderem que minha altura também tem poder. E quando tem poder, a força que eu queria ganhar até me invadir para não lutar de força, dizendo altura sobre altura, baixo, até dizendo questão de força que não é adequado, somente para não entender a real luta de poder e com quem eu lutaria com força. E sendo completamente machistas, por trás com machismo, me invadindo por um machismo, me invadindo porque eu tenho poder, por ter poder demonstrava machismo, dizia estudar, somente para
só coisas de um homem, deviam ser confrontados, mas estavam com machismo exacerbado, sem eu fazer nada contra eles, somente por eles me olharem. E eu era Davi Sansão do lugar. E eles demonstraram poder político e poder humano contra mim. E eles fizeram isso contra mim. E eu realmente, quando cheguei no poder, um grupo que era de um tipo de Saul, ou um grupo que estava com outra nação, eu também fiz mal e faço mal a esse grupo. Porque aqui, por eu ter assumido a lei de eu ter assumido e ter entendido grupo por grupo, também se difere a esse grupo ser caçado, perseguido e morto. Essa é a minha palavra para vocês. Boa sorte.